Shalom, seja bem-vindo mais uma vez, nossa quarta aula do nosso curso E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos dar início a esta aula invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a estrela da evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, porta do céu, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, é uma alegria, então, mais uma vez estarmos aqui. E para recordar, para a gente fazer um link com as outras aulas, na primeira aula nós falamos sobre o princípio, como foi o princípio, falamos do Deus que é uno, Deus que é trino, e eu não sei se eu citei aqui uma palavra, e eu gostaria já, relembrando a primeira aula, falar sobre a trindade imanente. É uma palavra que às vezes você pode não ouvir, constantemente, mas se você ouvir algum dia você vai saber. Imanente é aquilo que tem a mesma essência, um Deus que ele é único, tem a única essência. Ele está contido todo em três pessoas, na mesma natureza. Então é a trindade imanente. Então, só para poder fixar aí, para você poder recordar, que eles são inseparáveis, eles são contidos da mesma natureza. Então, quando você ouvir essa palavra imanente, você já vai poder saber do que se trata. E falamos também da encarnação. Então, esse Deus que, depois do pecado, do pecado do homem e da mulher, que a Bíblia nos conta, vai nos narrar lá em Gênesis capítulo 3, vai falar do pecado, onde o homem comete o pecado, Eu falo o homem e a mulher. Mas mesmo assim, Deus na sua plenitude, no seu amor infinito, ele não se esqueceu do homem. E o Catecismo da Igreja, no número 410, o Catecismo diz assim: não o abandonastes ao poder da morte. Então, depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor. Então, a igreja já fala que já lá desde o primeiro momento, lá quando Adão e Eva pecaram, Deus já faz um pré-anúncio da vinda do Messias, porque Deus não esqueceu do homem. Eu digo que tem uma passagem muito triste no Evangelho, não sei se eu citei isso na primeira aula, que eu falo que é uma das passagens mais tristes, que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6. É fácil de guardar, depois você pode voltar, pegar a sua Bíblia para você procurar aí. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz lá. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Então eu falo que é uma passagem muito triste que existe na Bíblia, onde Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas Deus, no seu infinito amor, Deus que é amor, A gente, lá na primeira carta de São João, 1 João 4, versículo 8, no versículo 16, vai dizer que Deus é amor.
Nós tivemos agora, né? Celebramos dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio. Santo Antônio, ele sabia a Bíblia de cor. Sabia a Bíblia todinha de cor. E conta-se que se queimassem todas as Bíblias, e isso os frades franciscanos deram esse testemunho quando foram fazer o processo de canonização de Santo Antônio. E Santo Antônio é um dos santos canonizados mais rápido na história da igreja. Foram 11 meses depois da sua morte, Santo Antônio foi canonizado. E os freis franciscanos, ao deporem, fazendo o seu depoimento nesse processo de canonização de Santo Antônio, diziam que se queimassem todas as Bíblias, Santo Antônio era capaz de reescrever a Bíblia todinha, sem deixar uma letra de fora. E Santo Antônio dizia também, se a Bíblia queimasse todinha e ficasse apenas um versículo, ele falou que o versículo seria esse da primeira carta de São João, que diz, Deus é amor. Porque ele dizia que essa única frase resume toda a Bíblia. Toda a Sagrada Escritura poderia ser reduzida nessa frase, Deus é amor. E por que estou dizendo isso? Porque Deus, na sua bondade, não deixou que o homem se perdesse. Deus enviou os profetas, foi avisando o homem, foi pedindo que o homem convertesse. Mas no fim Deus teve que se encarnar. Deus se encarnou, se fez homem. E aí essa encarnação é chamada também, uma outra palavra grega que se fala kenosis, o esvaziamento. Cristo se esvaziou para se tornar homem e veio nos salvar. Se encarnou pelo ventre da Virgem Maria. Então, essa história do Cristo que vem, se encarna no ventre de uma virgem para se tornar homem para nos salvar. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio em nosso socorro. E recebeu esse nome de Cristo, de Jesus Cristo. Jesus, que o anjo disse a Maria que colocasse o nome de Jesus. E foi confirmado também quando o anjo falou a São José em sonho. Coloque o nome de Jesus. Jesus, que significa em hebraico Deus salva. Então no hebraico significa Deus salva. E nós vamos ver no Catecismo da Igreja, no número 430, diz isso aqui que eu estava falando para você. Ó. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Então, Deus salva, o Deus que vem para nos salvar, vem salvar a humanidade. De quê? Da perdição, do pecado. Se não existisse o pecado, se não existisse o mal, Deus não precisaria ter vindo. Se Deus veio até nós, com o seu Filho, Jesus, que se encarnou pelo ventre da Virgem Maria, se fez homem como nós, para que nós pudéssemos unir a Ele e tomarmos ciência da sua missão divina, a missão da salvação. E Cristo, que quer dizer para nós o ungido. Então, Deus salva o ungido. Então, é Jesus Cristo, o Deus que nos salva, aquele que é o ungido, o Filho verdadeiro de Deus. Como o próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, na segunda aula, quando nós falamos da encarnação. Na terceira aula, nós falamos um pouco sobre a vida de Cristo e a sua missão. Jesus veio anunciar a boa nova. Deus é Pai. Essas foram as novidades que Jesus que revelou o Pai. A revelação é Jesus que trouxe. Então, a graça e a verdade veio por meio de Jesus. O Evangelho vai dizer que lá em São João mesmo, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no versículo 16, diz assim:
Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, que ninguém mais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, foi Jesus quem revelou o Pai. Jesus que veio trazer essa novidade e Ele que nos ensina a oração do Pai Nosso. Quando o discípulo, Felipe fala, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. E Jesus fala para ele, vamos rezar, Pai Nosso que estais no céu. E aí segue a oração que todos nós conhecemos, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Jesus que é o único mediador entre Deus e o homem. E aí é o que a gente precisa aprender. Quando somos, às vezes, criticados, que nós ficamos pedindo a Nossa Senhora, pedindo a intercessão dos anjos, pedindo a intercessão de Maria, se nós podemos ir diretamente a Jesus. Podemos ir diretamente a Jesus. Podemos ir diretamente ao Pai, rezar ao Pai, mas Jesus ensina, pedir ao Pai em meu nome. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, é pedir em nome de Jesus. Então, quando vamos pedir ao Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Mas para chegar a Jesus, nós podemos usar a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, aqueles que foram próximos a Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo. Citei agora há pouco o exemplo de Santo Antônio. Gente, se vocês forem ver a vida de Santo Antônio, a vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele uma vida como a maioria, os jovens hoje vivem aí, que viram a noite na farra. São Francisco era assim na época dele. Ele teve uma mudança radical de vida. E pela vida que ele levou, pela vida de busca de perfeição, de santidade, ele foi um dos santos que mais se aproximaram da vida de Jesus. E Santo Antônio passou a ser um discípulo depois de São Francisco. E Santo Antônio fez tantos milagres em vida por causa da fé em Cristo, a fé em nome de Cristo. Santo Antônio, quando morreu, ele já era chamado de santo antes de morrer. E depois que ele faleceu, muitas pessoas alcançaram graças, inúmeras graças, pedindo a intercessão de Santo Antônio. E essa é a tradição que foi passada de geração em geração e chegou até nós. Por isso que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que intercedeu por aquela família que estava tendo a festa de casamento. E a festa demorava 7 dias, 8 dias eram as festas de casamento. Não são iguais às festas de hoje, que é uma noite, é um dia de festa de casamento, A festa naquela época, a tradição era uma festa de 7 dias. 7 dias de festa. Aí imagina no primeiro dia ali, já acaba o vinho. Ia ser uma vergonha para aquela família. Então, por isso que Nossa Senhora, e aí tem uma beata chamada Beata Catarina Emmerich, Ana Catarina Emmerich. Essa beata, que ela ainda não foi canonizada, não é santa, mas é uma beata, Então os escritos dela já foram vistos, já aprovados pela igreja. Então está só aguardando alguns milagres, mais alguma conclusão de estudo para ela ser canonizada. Mas essa beata que viveu nos anos de 1200, 1300, ela tinha visões. O Espírito Santo fazia com que ela se visse lá no momento daquele acontecimento. E ela narra aquela passagem das bodas de Caná. E ela que diz que aquela família era uma família, pertencia à família de Nossa Senhora. Por isso que eles estavam lá de convidados na festa. E Nossa Senhora, ela estava ajudando no casamento. Por isso que ela sabia que tinha acabado o vinho. Se a gente vai numa festa, se nós somos apenas convidados para ir numa festa, você sabe o que está se passando lá na cozinha?
se está faltando alguma comida, alguma bebida? Normalmente não. Se eu sou da família, se eu estou ali ajudando, auxiliando, aí sim, eu estou lá na cozinha, estou ajudando a servir, aí sim. Por isso que Nossa Senhora viu que estava faltando vinho e ela intercedeu. E Jesus fez ali o seu primeiro milagre. Então, essa foi a vida, a missão de Jesus. Ali, Jesus se revela. Logo em seguida, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, onde ele fez um retiro espiritual de 40 dias, onde ele é tentado pelo demônio, onde ele vence o demônio e depois dali ele inicia a sua vida pública. Então, Jesus, no princípio lá, que é a primeira aula nossa, nós falamos do princípio para mostrar que ele era Deus, estava junto com Deus, que ele era o verbo se fez carne e se encarnou e veio habitar entre nós. A segunda aula, a encarnação, onde nós falamos disso, da encarnação que veio através da Virgem Maria. A terceira aula, a vida e a missão de Jesus. O Jesus que veio nos anunciar o reino de Deus, veio falar das bem-aventuranças, Jesus que veio falar que o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E depois ele fala, né, que é amar a Deus, amar ao próximo, mas como ele amou, dando a sua vida, amar até o extremo. Jesus nos amou até o extremo. Isso está lá em João, Evangelho de São João 13:1, que diz assim, ó, bem no finalzinho do versículo 1, João capítulo 13, versículo 1, bem no finalzinho do versículo 1 vai dizer que como amasse os seus que estavam no mundo, amou até o extremo os amou. Então, Jesus amou até o extremo. E qual foi esse extremo? A morte de cruz. Jesus ele se entregou para morrer na cruz para a nossa salvação. E hoje nessa quarta aula nós vamos falar do pão da vida. Jesus que se tornou o pão da vida. Antes de Jesus passar pela sua paixão, ele chamou ali os seus discípulos, 12 apóstolos, e fez a ceia. Fez ali, celebrou o banquete. E isso, São Lucas, no Evangelho do São Lucas, ele narra lá em São Lucas 21. Eu vou abrir aqui a Bíblia para que você possa depois acompanhar também aqui. Eu vou estar lendo com você, onde São Lucas vai narrar o que aconteceu. Lucas 22 vai narrar a última ceia. Tomou o cálice ali, e em seguida o pão, e depois deu graças, partiu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus ele pega o pedaço do pão e fala, isto é o meu corpo. Jesus não disse isso parece, isso simboliza. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Este é o cálice da nova aliança. Em meu sangue será derramado por vós. Então ali Jesus pegou o pão e disse, isto é o meu corpo. Pegou o cálice e disse, isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Meus irmãos, aqui está o meio em que Jesus usou de uma grande sabedoria para poder estar junto conosco, permanecer conosco. E isso, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer isso, que Jesus usou de uma grande sabedoria para permanecer conosco e essa maneira foi através da Eucaristia. Na Eucaristia, ele permaneceu junto conosco. Santa Catarina de Sena, uma santa e doutora da Igreja, disse assim, a Eucaristia é o meio mais apto para a união do homem com Deus
e o maior conhecimento da verdade. Santo Agostinho, olha o que Santo Agostinho dizia da Eucaristia. Não somos nós que transformamos Jesus em nós, como fazemos com outros alimentos, mas é Cristo, é o Jesus Cristo que nos transforma nele sobre a Eucaristia. Que ele dizia que quando a gente come qualquer alimento, a gente transforma aquele alimento, né? Passa a abstrair ali as proteínas, as substâncias necessárias, né, para o funcionamento do nosso organismo, e aquilo passa a fazer parte de nós. Santo Agostinho dizia que na Eucaristia é diferente. Não é, tomando a Eucaristia, nós não transformamos aquela Eucaristia no nosso corpo, mas é Cristo que nos transforma no corpo dele. Por isso a importância e a necessidade de buscarmos mais a Eucaristia, comungarmos mais. A Eucaristia, Santo Agostinho diz ainda, a Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Que maravilha! Olha só o que Santo Agostinho diz. A Eucaristia é o pão de cada dia. Ele é o remédio de cada dia que nós precisamos tomar para encarar as nossas fraquezas do dia. Todo dia nós temos uma fraqueza, então nós precisamos de um remédio. O remédio é a Eucaristia. Dom Bosco, um santo também, né? Fundador dos Salesianos. Dom Bosco, ele dizia que se a gente quer receber alguma graça, visite Jesus na Eucaristia. Visite o Santíssimo. Sabe quando você entra na igreja e tem, normalmente, a igreja tem uma capelinha do lado, onde fica o sacrário, né? Tem o altar central e do lado tem uma capela para... Lá tem um sacrário que é para guardar as hóstias consagradas, que é o Jesus Eucarístico. Jesus que está ali presente na Eucaristia. Porque quando o sacerdote ele faz a consagração, chama epiclese, onde ele invoca ali o Espírito Santo sobre as partículas do pão e do vinho, e aí que ele repete a mesma oração que Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então o padre ele tem que fazer aquela fórmula. Você sabia que se o padre na oração eucarística ele não falar essas palavras, não repetir essas palavras de Jesus, ali não aconteceu a transubstanciação. Transubstanciação é quando... Desculpa aí, a folha do caderno voou na frente. A transubstanciação é quando o padre faz essa oração invocando o Espírito Santo, dizendo as palavras, a fórmula eucarística, que o Senhor deu graças, elevou o pão e falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele fez aquela oração e no final fala, eis o mistério da fé, né? E a gente depois tem a nossa resposta que a gente fala, né? Vinde, Senhor Jesus. Então, quando o padre faz essa oração, ali o pão e o vinho deixa de ser pão, deixa de ser vinho e passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. E a igreja chama isso de transubstanciação. Há uma mudança de substância. Nós continuamos vendo o pão, continuamos vendo o vinho, mas ali, pela fé, pela graça, pela unção, pelo poder que foi atribuído pela unção de Deus sobre o sacerdote, por meio dessa oração, ali se transforma em corpo, sangue de Cristo. Jesus passa a estar presente ali. É carne, sangue, alma e divindade. 4 coisas, né? Carne, alma, sangue e divindade. São as 4 substâncias presentes ali na Eucaristia. Então, se você comunga um pedacinho, Jesus está presente ali todo. Se você recebe a hóstia inteira, Jesus está todo nela.
Se você recebe apenas a metade da partícula da hóstia, Jesus está todo ali. Se acabar as partículas, o padre pode passar o cálice, cada um tomar um pouquinho do cálice, ali está recebendo também Jesus todo, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está presente nisso. E quem garante isso, Adriano? Quem me garante que Jesus está? Meus irmãos, para aqueles que não têm fé, não acreditam e têm dúvida, assim como Tomé teve dúvida que Cristo tinha ressuscitado e disse que eu só acredito vendo, se você, também, como cada um de nós já passamos por essas crises realmente de fé, de mas será que é verdade? Será que é isso mesmo? Tem os milagres eucarísticos, tem inúmeros, centenas aí de milagres, mas temos aqueles que são reconhecidos pela igreja, aqueles que são verdadeiramente reconhecidos. E temos um que é assim um dos primeiros milagres assim registrados, que aconteceram por volta do ano 730, 750 depois de Cristo, que foi ali registrado, documentado e que tem provas até hoje. É um dos mais famosos, é o milagre de Lanciano, onde conta-se que um sacerdote ali fraco na fé, passando ali pela cidade de Lanciano, foi fazer a sua celebração diária, porque os padres precisam fazer a celebração diária, mesmo que eles não façam essa celebração comunitária, pública, mas eles têm a celebração privada, onde eles precisam fazer também a sua celebração privada. E esse padre foi fazer a celebração, e nesse momento que eu estava dizendo, quando o padre vai fazer ali a oração eucarística é aquele momento que o padre vai fazer a elevação, a consagração das espécies do pão e do vinho. E ali ele começou a duvidar. Será que isso veio no seu coração, na sua mente? Será que Jesus está presente aqui? Será que é a carne mesmo? Será que é o sangue dele? Será que eu fazendo essa oração, eu mesmo incrédulo, fazendo essa oração, Jesus está presente aqui? E naquele momento, a hóstia se transformou em carne na mão dele. E ele colocou sobre aquele paninho que o padre coloca ali sobre o altar, que é chamado de corporal. Ele colocou sobre o corporal ali. E aí ele viu que também o cálice, o sangue, ali o vinho tinha se transformado em sangue. Por quê? Começou a coagular. Ele viu que estava espesso. E conta-se que esse sacerdote embrulhou ali aquela hóstia ali no corporal e mandou comunicar ao bispo. O bispo comunicou ao Papa e até o Papa, que estava numa cidade próxima, Aí o Papa veio até lá para poder ver esse milagre. O Papa não conseguiu esperar, ele veio ao encontro e quando ele abriu aquilo ali, que ele viu que era um pedaço de carne, fala que o Papa beijou e o Papa disse, o corpo de Cristo. Que em latim, o Papa, na Itália, na época, falava-se o latim, o Papa disse Corpus Christi. E aí também tem a tradição que fala que surgiu essa tradição também daí, da procissão de Corpus Christi. Porque daí foi feito um traslado do corpo e o sangue de Cristo. E foi guardado. E depois de muitos anos, onde ficou mais de quase 1.200 anos guardado de qualquer maneira, sem uma proteção nenhuma, em 1971, a igreja mandou para um laboratório para que fosse feita análise do pequeno tecido ali daquela parte de carne, mandou para o laboratório para que fosse analisado. E mandou também as partículas do sangue que estavam coaguladas. E para surpresa, quando veio o relatório dizendo que a carne, que aquilo ali era carne, a carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue.
e a carne pertence no tecido muscular do coração. Olha só, aquele pedaço de carne, o médico disse que pertencia, que ele foi tirado da parte do coração. E ele descreve até que vinha ali, a parte ali estava contido, era uma parte do miocárdio, com o ventrículo. Então o médico fez uma análise completa, dizendo que ali era uma parte do coração que estava presente naquela partícula. E até o sangue, eles conseguiram ver a tipagem sanguínea. O sangue era do tipo AB, que também é da espécie humana, do ser humano. E, por assim, vamos dizer, por coincidência, não por coincidência, mas também é o mesmo tipo sanguíneo que consta no Santo Sudário, que é aquele manto que está até hoje na Catedral de Turim, que conta-se que é o manto que embrulhou Jesus depois que Jesus foi morto e foi colocado no túmulo. Esse foi o tecido que embrulhou Jesus, que é o Santo Sudário, onde tem a marca de Jesus nele, todinho. E eles analisaram também a marca de sangue que existe no sudário e também do sangue do tipo sanguíneo AB. Além disso, o sangue ele continha proteínas normais de um sangue de uma pessoa. Continha cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cálcio. Só que essas substâncias elas permanecem ali no sangue quando a pessoa está viva. Então o médico disse que essas substâncias que continham no sangue, aquele sangue, foi tirado de uma pessoa viva. Só que já existia mais de 1.200 anos que aquele sangue, né, que era o vinho do cálice lá daquele sacerdote incrédulo, tinha se transformado em sangue. Então vejam só, 1.200 anos depois, quando foram fazer o exame, o médico disse que era o sangue de uma pessoa viva. Olha só, milagre em cima de milagres. E outra coisa que também os médicos ficaram assim muito surpresos, que pegaram aquelas partículas do sangue coagulado. Era em torno assim, de 5 partículas. Aí eles pegavam uma partícula do sangue e colocava-se numa balança, numa pequena balança. Ali tinha um peso, um exemplo. Tinha 1 grama, vamos dizer, um exemplo, 1 grama. Aí eles colocavam mais uma partícula, 2 partículas na balança. Continuava 1 grama. Colocava 3 partículas, 1 grama. 4 partículas, 1 grama. 5 partículas, 1 grama. Tirava 4, deixava 1 grama. Não é uma coisa sobrenatural? É sobrenatural. Meus irmãos, e isso ainda está lá até hoje, em Lanciano, está lá na catedral, tem exposto lá o relicário com a hóstia que está lá até hoje, e tem o cálice com as partículas também, até hoje, lá dentro do cálice. Tem as partículas do sangue. E nisso, quando os médicos fizeram o laudo do exame, ao final, olha o interessante. O médico pegou e usou a passagem bíblica que deu o nome deste nosso curso. Os médicos escreveram assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que bonito. Essas foram as palavras dos médicos constatando ali aquele milagre eucarístico. E tantos outros milagres que nós temos. Milagre de Orvieto, de Bolsena, na Itália. Nós temos, em Siena também teve outros milagres. Em Turim também teve milagres. Meus irmãos, nós temos inúmeros milagres eucarísticos. Posso contar como nós estamos, né, no mês de junho, mês junino, tem um canal chamado Foca na Fé no YouTube, que se vocês quiserem depois procuram, tem um vídeo lá que eu falo sobre a vida de Santo Antônio, e nesse vídeo eu conto um milagre que é muito famoso, um milagre eucarístico, né, que aconteceu com Santo Antônio, que um homem que duvidava também, né, e que ele era um herege,
ateu, não acreditava, e ele quis desafiar Santo Antônio e falou para Santo Antônio: olha, eu quero ver mesmo se é verdade que nesse pão aí, nesse negócio aí, Jesus está presente, que é Deus mesmo que está presente aí. Eu vou pegar o meu burrinho, eu vou prender o meu burrinho por 3 dias. Vou deixar ele sem comer por 3 dias. Aí depois de 3 dias, nós vamos vir aqui na praça pública, você vai vir aí com esse aí que você fala que é Jesus, e eu vou vir com o meu burrinho. E eu vou colocar aqui no meio da praça um monte de capim. E aí eu vou soltar o meu burrinho. Se o meu burrinho, em vez de ir comer o capim, ele for para diante do ostensório, diante desse que você fala que é Deus, que é Jesus, aí eu vou acreditar. E o homem, aí Santo Antônio aceitou o desafio. E esse homem levou o burrinho para dentro do quarto dele, para dormir no quarto dele, porque ele não confiava em ninguém, para poder deixar o burrinho 3 dias sem comer. E aí, depois do 3º dia, eles foram para a praça pública, chegando lá, soltou o animal, em vez de o animal ir comer o capim, o feno, o animal se dirigiu diante de Santo Antônio, Santo Antônio segurando o ostensório, é o nome, né, daquela peça que se coloca a hóstia consagrada dentro, o sacerdote segura o ostensório ali. Então Santo Antônio com o ostensório, o burrinho veio e dobrou as suas patinhas, as patas da frente, como se ajoelhando diante da hóstia consagrada. E ali toda aquela cidade se converteu e passou a acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Outra coisa, meu irmão, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Se você pegar lá em João capítulo 6, quando Jesus começa a dizer que ele era o pão da vida, que tinha que comer a sua carne, beber do seu sangue, que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não alcançaria a vida eterna. Aí as pessoas ficaram todas assustadas e falam que muitos começaram a ir embora, o pessoal começou a ir embora, e os apóstolos ficaram ali aterrorizados e chegaram a Jesus, né? E falaram: mas mestre, o que é isso, né? E aí Jesus fala: se vocês também não acreditam, pode ir embora, pode ir embora. E Pedro diz: Senhor, a quem iremos nós? A quem iremos nós? Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 6, diz assim: nossos pais, João 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o atrair, e eu lhe ressuscitarei no último dia. E no versículo 48, Jesus de novo repete: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desce do céu. No versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E olha só uma curiosidade, não sei se você também já ouviu isso. Jesus estava em Nazaré e por causa daquele recenseamento teve que ir, né? Herodes mandou que houvesse um recenseamento para que pudesse ser cobrado mais imposto, para ver quantas pessoas tinham, para que mais pessoas pagassem impostos. E aí Davi, porque a sua família era de Belém,
Davi, desculpa, errei, não é Davi, José, né? José, a sua família era de Belém, então José teve que ir a Belém para fazer esse recenseamento e lá se registrar. Por isso que ele leva Maria. E Maria dá a luz lá em Belém. E que eu disse, olha só, não foi por coincidência. Tudo é providência, tudo é sinal de Deus. Belém, em hebraico, é chamada Cidade do Pão. Olha, a Cidade do Pão. Jesus nasce em Belém. E Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus é o pão vivo que desce do céu na Cidade do Pão, em Belém. Então, aí vai se cumprindo toda a promessa de Deus, toda a promessa de salvação. Meu irmão, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus quer fazer morada aí no seu coração. Por isso que nós precisamos da Eucaristia. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais a Eucaristia. Estamos numa época difícil. Muitas igrejas ainda fechadas. Mas não deixe de participar, pelo menos online. Mas assim que abrir, a começar as celebrações nas igrejas, procure. Não vá só de domingo, não, meu irmão. Você viu aqui eu falando dos santos, Santo Agostinho que diz Jesus é o nosso remédio para as nossas fraquezas diárias. Então eu preciso desse remédio todo dia, todo dia. E eu falei de Dom Bosco falava, quer receber graça? Vá até o sacrário. Quer receber muita graça? Vá mais vezes aos sacrários. Ao sacrário, que você possa ir lá diante do sacrário. Jesus está ali dentro. Se ajoelha ali diante do sacrário, você está ajoelhando diante de Deus. O Deus vivo que está ali na substância de carne, sangue, alma, divindade. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente ali. Faça a sua oração, abre-se ali, abra o seu coração, se derrame, a sua kenosis se esvazie diante de Cristo. Abra o seu coração, meu irmão, para Jesus, que Ele quer entrar. Ele quer fazer morada aí no seu coração. Jesus está vivo e Jesus quer estar vivo dentro de você. Abre o seu coração e você vai ver as maravilhas que Deus pode fazer. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por participar deste curso de formação. Registra-se no canal da Com Shalom, Shalom Recife, lá no YouTube. Acompanhe nossas missas. Nós teremos outros cursos. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, comenta lá no grupo do WhatsApp e nós vamos estar mantendo você informado dos próximos cursos que estarão acontecendo. Logo, logo nós teremos aí um curso das Sagradas Escrituras. Então, mantenha-se, junto conosco nessa caminhada e nós estaremos aqui para juntos podermos continuar firmes neste caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos permanecer unidos a Cristo. Amém? Shalom, que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.